Olá, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Continuamos aqui na nossa jornada de leitura e reflexão do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, refletindo ponto a ponto. E espero que você esteja junto comigo nessas reflexões, lembrando sempre a importância de você mesmo fazer as suas próprias reflexões, pegar os versículos que nós estamos lendo aqui, ler a palavra de Deus, deixar Deus falar com você, tocar seu coração e transformar a sua vida. Reflita também junto conosco, mas não se esqueça de fazer a sua própria leitura e ouvir o que Deus tem a dizer a você. Lembrem-se também de nos ajudar contribuindo conosco, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas que você lembrar, para que a palavra de Deus alcance muito mais pessoas e transforme as vidas. Vamos para a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 19, a partir do verso 23, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? E Jesus lhe respondeu: Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos serão os primeiros, e os últimos serão os primeiros. Até aqui a palavra de Deus. E contextualizando e lembrando de onde nós estamos aqui no trecho da história, Jesus acaba de passar, conversa com o jovem rico, perguntando o que ele precisava fazer para ter a vida eterna. E Jesus responde, e logo após a resposta, o jovem rico se retira e não segue a Jesus naquele momento, pelo menos. E aí, nesse momento, Jesus faz essa reflexão e os discípulos também geram dúvida quanto a serem salvos. E a pergunta dos discípulos foram, no versículo 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Por que os discípulos fizeram esse tipo de pergunta? Porque para eles, no contexto deles, na cultura deles, os ricos, os abastados, eram abençoados por Deus. Isso era um sinônimo de proximidade a Deus. As pessoas que eram ricas, que eram, na linguagem deles, no entendimento deles, eram pessoas abençoadas por Deus, e os pobres amaldiçoados. E aí Jesus chega e declara que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. E ainda usa uma hipérbole aqui, um exagero, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Por que Jesus falou isso aos discípulos? Primeiro, porque ele sabia dessa cultura e desse entendimento, e que ele queria demonstrar que não estava errado, que não estava certo esse entendimento, e de que, na verdade, a salvação só podia acontecer por causa de uma atitude, de uma ação do próprio Deus, e não do ser humano. E aí Jesus diz assim: E Jesus, olhando para os discípulos, disse: Para os seres humanos, isto é impossível. O que é impossível? Ser salvo, ganhar a salvação. Mas para Deus, tudo é possível. Nem o ser humano rico, nem o ser humano pobre, nem o ser humano que fazia qualquer outra coisa conseguiria se salvar por si próprio. Somente Deus, em sua ação soberana, amorosa, justa e fiel, através do que Cristo está fazendo aqui e fará,
né, conforme o tempo, a cronologia do que nós estamos estudando da história aqui, ao completar, né, a sua obra na cruz do Calvário, faria que poderia gerar salvação a qualquer homem. E é esse assunto que eu gostaria de enfatizar aqui. Como podemos ser salvos? Só existe uma forma de um ser humano ser salvo. E primeiro, por que um ser humano precisa ser salvo? Por conta da raiz do pecado, da desobediência que habita em todo ser desde quando ele é gerado. E esse pecado nos separa de Deus Pai, que é santo, poderoso e justo. E a única forma de sermos salvos, ou seja, de estarmos com Deus, é por meio de Cristo, o único mediador entre Deus e o homem pecador, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é a única forma de termos vida eterna. Jesus respondeu isso aos discípulos. E o que é a vida eterna? A Bíblia nos diz que a vida eterna é reconhecer Jesus como o único Filho de Deus e conhecer a Deus. A vida eterna é estar com Deus e só tem uma forma de estarmos com Deus, através de Cristo. O único caminho que nos leva até Deus é Jesus. E a única forma de sermos salvos não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E esse entendimento precisa cair no nosso coração através do poder do Espírito Santo de Deus e da revelação da palavra. Eu gostaria de refletir, finalizando aqui. A ênfase foi sobre a salvação, mas esse final aqui é muito importante. Jesus disse assim aos discípulos: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá, em outras versões diz assim, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. E aqui Jesus está falando sobre a recompensa da salvação. O tempo que passaremos a eternidade juntos com Deus, em comunhão com Deus poderoso, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, Deus Pai, soberano, santo e justo. E que essa recompensa virá ao estarmos com o próprio Deus. E ele diz no versículo 30 que nós teremos algumas surpresas. E eu brinco, lembrando da citação aqui do pastor Cláudio Duarte, que nós teremos 3 surpresas a chegarmos à vida eterna e passarmos tempos com Deus. Primeira surpresa, opa! Eu cheguei aqui. Segunda surpresa, nossa, fulano está aqui. Terceira surpresa, opa, cadê fulano? Então talvez nós seremos surpreendidos com quem estará lá ou por nós estarmos lá. É uma brincadeira isso sobre a salvação, obviamente, para descontrair, mas a certeza existe e ela está baseada em quem Cristo é e o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Reflita sobre isso. A única forma de sermos salvos é por meio de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos em adoração, rendição, Deus, e em alegria por tudo que o Senhor é. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é o Deus criador de todas as coisas, o Senhor é o dono da vida. O Senhor é quem proporcionou a salvação aos seres humanos pecadores. E nós cremos, Deus, que a única forma de sermos salvos é por meio de Jesus. O único mediador entre Deus e os homens. O único caminho que pode nos levar até Deus. Nós oramos, Deus, para que a revelação alcance cada coração no poder do Espírito Santo e na revelação da palavra. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Deus abençoe você.